Olá, hoje eu e Sabrina estaremos aqui apresentando para vocês, né, o gerenciador de referência Mendeley. Eu sou Neuza, bibliotecária do setor de referência. A Sabrina agora vai se apresentar. Olá a todos. Bom, como a Neuza já mencionou, eu sou a Sabrina, trabalho aqui na biblioteca. Eu fico aqui na parte de circulação, no empréstimo, mas também atuo no serviço de referência e de produção científica. Desejo um ótimo proveito dessa apresentação para vocês, que seja útil no trabalho de vocês durante a elaboração das dissertações, teses, TCCs. Bom, boa palestra para vocês. Olá novamente. Então, vamos dar início à nossa apresentação. O Mendeley é um gerenciador de referência que facilita a organização dos documentos, né, e a recuperação das citações e lista de referência de forma automatizada. Ele é um produto da Elsevier, gratuito, não tem qualquer relação com a assinatura, tá, para conseguir os textos completos dos periódicos publicados pela Elsevier. Ele possui 3 versões: download no computador, a versão desktop, que é a versão desktop, a versão online e também a versão para celular, tanto para iPhone quanto para Android. É compatível com diferentes sistemas operacionais, Linux, Mac e Windows. Além da função de gestor de referências, também funciona como uma rede social acadêmica, que reúne 11 milhões de usuários. Ele possui inúmeras funcionalidades. Ele armazena os PDFs das referências, cria pastas, subpastas e tags para melhor organizar esses documentos. Importa referências de outros gerenciadores, detecta duplicidades quando uma referência é importada 2 vezes, né, de diferentes fontes, interage com, com os editores de textos LibreOffice, Word, LaTeX. Ele só não tem compatibilidade com o Google Docs. Possui também 8.000 estilos de referências, sendo possível criar ou você editar um estilo próprio. Nós, da biblioteca, temos um estilo. Caso você queira, só nos pedir que enviaremos a você. É possível armazenar, ele consegue, né, o Mendeley consegue armazenar até 2 gigas em documentos e 100 megas para compartilhamento. Ele também consegue criar grupos, né, no limite de até 5 grupos, com até 25 membros cada grupo. E é também possível sincronizar os dados das diferentes versões, conforme os dados vão sendo armazenados em cada pasta, em cada uma delas, tá? Em cada sincronização. Agora vamos mostrar, então, como é que essa ferramenta funciona, como é que a gente pode estar utilizando essa ferramenta. Aqui na tela, então, nós temos a versão web. Para acessá-la, para quem já é cadastrado em algum produto da Elsevier, é possível utilizar a mesma senha. Caso seja o seu primeiro acesso, você vai acessar o site www.mendeley.com para então acessar a versão web. Basta fazer o login ou então baixar a versão desktop para usar, tá, no seu computador.
Clicando nesta opção Download, aparece as versões desktop para usar no computador. Clicando nesta opção Download, aparece as versões desktop para os diferentes sistemas operacionais. E também o Web Import, que permite a importação de referências de sites. Nós mostraremos mais adiante como trabalhar com o Web Import. E o Citation Plugin também, que permite a inclusão de citações e referências durante a redação do documento. Então, quando você estiver escrevendo, você vai utilizar esse Citation Plugin para estar colocando as referências. Ele funciona no LibreOffice, no Word e no LaTeX. Como eu disse, não tem compatibilidade com o Google Docs. E, por último, os links para download dos aplicativos, os quais podem ser encontrados diretamente na Play Store do seu celular. Explorando mais um pouquinho as janelas da versão web, então nós vamos ter o feed, que funciona como o feed de uma rede social. Nesse caso, é uma rede acadêmica, onde é possível visualizar posts, seguidores, bem como sugestão de artigos com base no histórico de acesso. Depois teremos o library, a biblioteca. Nossa biblioteca de documentos. Esta interface é nova, foi colocada no ar agora no início de setembro, tá? Com o título de Reference Manager, que é o nome que aparece no endereço eletrônico. Ela está em fase de teste, visando substituir a versão desktop. Mas ainda vai demorar um tempo, né? Está em teste, talvez o ano que vem, mas ainda não tem uma data prevista para essa mudança. O diferencial é que o armazenamento acontece nas nuvens. É nessa janela que aparecem todas as referências importadas e é nela também que é possível importar novas referências. A partir de documentos adicionados, bibliotecas de outros gerenciadores e pelo Web Import, né, nós podemos coletar também metadados de outros sites. A terceira janela é a janela de sugestões, que funciona como você que viu, gostou, deve gostar também, como sugestão de artigos para ler e pesquisadores para seguir. Temos ainda o grupos, tá? Onde é possível criar grupos para compartilhamentos de referência, bem como visualizar os grupos do qual já faz parte. Nos dados, tem-se acesso a repositórios de dados, bem como é possível compartilhar dados de sua pesquisa. Esses dados podem ser figuras, tabelas, slides, vídeos e outros. O CARES funciona para a busca de oportunidades, né, de empregos, sendo possível cadastrar seu currículo e enviar para as vagas de interesse. Então, aí você pode estar vendo, né, a carreiras também de outras pessoas. No FENDES, é possível procurar por oportunidades de financiamentos de pesquisas e no Search é possível procurar por artigos, pessoas e grupos. Então, agora vamos falar um pouquinho da versão desktop, que ela é a mais atualizada e completa. Depois de instalada no computador, nós vamos ter um ícone, olha, vai aparecer um íconezinho do Mendeley que fica aí na sua área de trabalho, ok?
O plugin, ele, quando você instala, ele aparece também, ele aparece no Word, então, como opção na aba de referências. Vamos explorar isso um pouquinho melhor, então, depois a Sabrina vai estar explorando com vocês esse plugin. O Web Import permite a importação de um arquivo diretamente sem que seja necessário download. Ele importa a referência e o PDF para a versão online. Para aparecer no desktop, é preciso sincronizar. Gente, isso é muito importante. Sempre tem que sincronizar. Ele não é compatível com os navegadores Safari e Internet Explorer. Assim que baixado, uma extensão é adicionada no Google Chrome, com o símbolo do Mende. Para utilizar, basta clicar no ícone quando estiver na página do artigo que deseja importar. Essa cara da biblioteca na versão desktop. Essa é a cara da biblioteca na versão desktop, tá? As duas formas principais de alimentação da biblioteca é arrastando um arquivo salvo no computador ou importando de uma plataforma, base de dados ou site, incluindo o ORCID ou o ORCID, como queira. No canto superior esquerdo estão todas as opções do menu e vamos explorar cada um deles. Aí nós vamos ter o File, que é possível adicionar arquivos, uma pasta inteira, vigiar uma pasta. Neste caso, qualquer novo arquivo adicionado na pasta no seu computador é automaticamente importado para o Mendeley, ou até mesmo adicionar os metadados manualmente de uma referência. É possível adicionar qualquer tipo de documento como arquivo, PDF, planilhas, figuras. Em import, é possível importar arquivo com extensão de outros gerenciadores. Tanto o add file, né, o adicionar, e o folders, quanto o import funciona apenas arrastando os arquivos. Synchronize Library é utilizado para atualizar as diferentes versões. Por exemplo, toda nova adição de referência pelo Web Import acontece primeiro na versão web e é preciso sincronizar para que ela apareça na versão desktop. Então, sempre sincronizar. As duas últimas opções são para deslogar ou simplesmente sair do programa. Edit. É possível desfazer uma edição de metadados, encontrar alguma referência pelo título, autor, recortar, copiar e colar referências entre as pastas, ou selecionar todas as referências de uma determinada pasta. É possível ainda criar pastas, grupos e renomear ou deletar pastas. O View. No View é possível alterar a forma de visualização de referências, escolhendo o formato da citação ou tabela. Em Citation Style é possível alterar o estilo da referência. Em Toolbar Layout é possível escolher a opção do layout, com ou sem texto, e em Show Document Detalhes é possível mostrar ou ocultar os detalhes da referência. No Tools, aparecem as opções de convidar colegas, redirecionar para a versão web, a instalação do Web Import e o plugin para uso no editor de texto. Em opções,
é possível editar o tipo de metadado para cada um dos documentos, o critério de organização das referências nas pastas, visualizar as pastas vigiadas e as configurações de importação e exportação com o Bibitex e o Zotero. Por fim, temos a aba Help, com redicionamento para Help Guides, que são tutoriais para cada uma das funcionalidades do Mendeley e também para o website. Perguntas e respostas, contato para o suporte. Tem também uma opção que verifica atualizações no software. É possível ainda criar e recuperar backups e resetar sua biblioteca. Apresentando os menus principais, vamos então demonstrar como utilizar a ferramenta. Nesse slide, apresentamos uma demonstração de como importar manualmente os arquivos. Basta selecionar os arquivos desejados, arrastar e soltar. Com esta ação, a referência e o PDF do documento importado já aparece listado na sua biblioteca. Então, você já vai perceber que o que você arrastou aparece já na sua biblioteca. Uma outra opção é importar os documentos contidos numa pasta. O procedimento é o mesmo, arrastar e soltar. Feito isto, os documentos já aparecem na lista. Essa importação pode ser feita dentro de uma pasta específica do Mendeley ou ficar solta para posterior organização. Então, essas são as funcionalidades, tudo o que nós precisamos, que nós conhecemos um pouco. Então, agora a Sabrina vai estar falando um pouquinho dos outros, do menu que aparece, tá? Obrigada por tudo, espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida, vocês podem fazer contato conosco. Bem, dando continuidade, então, à explicação sobre a utilização da ferramenta, eu vou explicar, então, as janelas que aparecem aqui na lateral. Neste primeiro submenu, denominado Mendeley, é possível fazer uma busca e recuperação de novos artigos, nessa opção busca de literatura, e também é aqui que aparecem algumas sugestões do próprio programa de novos artigos com base no nosso histórico de acesso. Essa busca e recuperação e sugestão são de novos artigos que ainda não estão na nossa biblioteca. Neste outro submenu, o de Minha Biblioteca, é possível filtrar os documentos pelos recentemente adicionados, pelos recentemente lidos, favoritos, os que precisam de revisão e as minhas publicações, que são importadas do Orcid ou do Publons. É possível ainda visualizar estes documentos pelas pastas, bem como criar novas pastas para melhor organização das nossas referências. Na opção Grupos, é possível visualizar os grupos aos quais eu já pertenço ou ainda criar novos grupos. Para a criação de novos grupos, existem 3 opções. O público, que é um grupo aberto de livre acesso, qualquer pessoa tem acesso a ele. O aberto só para convidados, somente as pessoas com o link do grupo podem acessar e fazer postagens.
E tem, por último, o grupo privado. Esse é um ambiente controlado, no qual é possível compartilhar não só as referências, como os PDFs dessas referências, e ele é limitado. É possível criar até 5 grupos, com até 25 membros cada. Uma outra ferramenta que aparece aqui é a lixeira, onde ficam armazenados temporariamente todos os arquivos todas as referências que foram deletadas, e elas só são excluídas definitivamente quando eu acesso e deleto da lixeira. E por último, temos aqui a opção de filtros. É possível filtrar as referências adicionadas na minha biblioteca pelos autores, pelas palavras-chave, pelas tags que podem ser adicionadas manualmente, ou então pelas publicações, que são os títulos de periódicos. Na parte superior das referências, quando eu estou visualizando elas no formato de citação, no estilo citação, como a Neuza demonstrou agora há pouco, existem duas formas de apresentação das referências: o estilo tabela ou o estilo citação. Quando eu escolho o estilo citação, que já é o formato que ela deve aparecer quando adicionada lá na redação do texto das listas de referências, aqui em cima vai aparecer o formato de citação, o estilo bibliográfico que eu estou usando. Nesse caso, é o estilo ABNT. Caso o formato de apresentação das referências escolhidas seja o formato tabela, aqui em cima aparecerão os diferentes campos de autor, título, ano de publicação. Neste exemplo, as referências elas estão organizadas por data de importação, que foi o formato que eu escolhi. Então, aqui em cima, eu dei um clique para ela aparecer nesse formato. Estão aparecendo primeiro as referências mais recentemente importadas, e eu poderia alterar essa visualização, de repente, pelo formato, pela ordem bibliográfica. Caso o formato de visualização fosse o de tabela, seria possível organizar as diferentes colunas, escolhendo, de repente, por ordem alfabética de título, ou por ordem alfabética de autor, ou por data de publicação. Aqui apresentamos as legendas dos ícones, que aparecem ao lado de cada referência adicionada. Quando aparecer o ícone do Acrobat, significa que aquela referência possui o PDF na minha biblioteca. As referências sinalizadas com a bolinha cinza menor significa que essa referência já foi lida, eu posso controlar isso. Ou se ela aparecer em verde, significa que eu ainda não li essa referência. Clicando com o botão direito em cima de cada uma das referências, aparecem as seguintes opções. É possível atualizar os detalhes, encontrar documentos relacionados, de repente, de um mesmo autor, de um mesmo periódico, que tem uma mesma palavra-chave. É possível abrir o arquivo, caso ela tenha um PDF, e essa abertura do PDF pode acontecer dentro do próprio Mendeley ou externamente. É possível abrir a pasta que contém aquela referência escolhida. É ainda possível renomear os nomes dos PDFs. Existe um formato padrão para nomeação desses PDFs. Isso vai facilitar quando se deseja baixar os PDFs do Mendeley para o meu computador. E é possível escolher diferentes formatos para essa nomenclatura do arquivo. Existem ainda as opções de marcar como e copiar como, que eu vou mostrar a seguir. E é possível exportar, e tem-se nessa exportação as opções para os diferentes diferentes gerenciadores de referência. Então, tem a opção de exportação para o BibTeX, para o formato EndNote, por formato RIS, o que permite o intercâmbio das referências entre os diferentes software gerenciadores. Essas opções podem ser aplicadas individualmente para cada referência que eu selecionar,
ou elas podem ser aplicadas a mais de uma referência. E por isso, então, aparece a opção de Select All, caso eu deseje selecionar todas as referências da minha pasta ou da minha biblioteca. Na opção de marcar como, é possível, então, marcar como lido ou não lido, como favorito ou não favorito, como que necessita uma revisão ou já revisado. Isso vai facilitar nas opções de filtros que eu mostrei lá no menu lateral, onde é possível escolher só determinado tipo de referência. Na opção de copiar como, aparece a opção citação formatada. Ela permite que se copie apenas a referência daquele documento, de repente, para eu adicionar no meu trabalho que eu estou redigindo, sem fazer a inclusão da citação e referência, apenas copiar a referência formatada. É possível também copiar no formato do LaTeX ou como uma entrada do BibTeX, como um caminho mais curto, então, para utilizar num outro programa, num outro documento que esteja utilizando um desses formatos. Neste campo que aparece aqui, que é no canto superior direito, é possível fazer uma busca de referência dentro da minha biblioteca. Então, aqui a busca que a gente mostrou anteriormente era feita por novas referências, que ainda não estavam na biblioteca, que era no canto superior esquerdo. Nesse cantinho é só para as referências que já foram adicionadas à nossa biblioteca. Aqui nós vemos um PDF aberto, de uma referência que continha um PDF, e aqui é possível visualizar como é possível tratar esse PDF. Então, eu posso marcar um trecho do texto que eu acho interessante, é possível adicionar notas, e esses grifos e notas aparecem apenas na minha biblioteca. Quando eu compartilho essas referências, esses grifos e notas não são compartilháveis. Ao clicarmos sobre qualquer referência, é possível visualizar no canto direito, no menu lateral direito, todos os metadados dessa referência. Lembrando que esses metadados que aparecem aqui, eles são somente lidos pelo Mendeley nas bases de dados, de onde ele é recuperado. É preciso checar um por um, pois nem sempre esses metadados que estão colocados aqui, eles estão corretos. Mesmo que você não tenha o PDF adicionado na sua biblioteca, é nessa parte aqui que também aparece a sugestão quando você tem acesso ao documento online, que é esse caso. Ele não está aparecendo aqui como um PDF, mas aqui o Mendeley diz que é possível acesso a esse documento online, e esse é um momento que você pode, então, baixar para incluir na sua biblioteca. Esses metadados são possíveis, então, é possível editar todos os metadados que aparecem nesse menu lateral, de forma a corrigi-los ou incluir metadados que não foram recuperados. Uma opção é a inclusão de tags. Aqui é feita uma edição livre, você pode colocar a palavra que você deseja, que vai facilitar a recuperação dessa referência. É mais uma forma de organizar. Além das pastas, é possível, então, incluir palavras que você deseje para facilitar a recuperação desse documento. Um dos campos também para preenchimento é o DOI. Se ele não vier preenchido quando você recuperou a referência, quando você o completa, ele funciona mais ou menos não, da mesma forma que acontece no Lattes. Se você preencher o DOI e clicar na lupa que aparece aqui do lado, ele vai preencher automaticamente todos os dados de volume, número de página, e é uma forma, então, de você completar caso a sua referência não esteja com todos os metadados. Agora, explorando este submenu que aparece abaixo do menu principal, ele, na verdade, ele contém alguns atalhos das funções que a gente já visualizou no menu principal. O primeiro deles é o Add. É possível aqui, então, adicionar artigos, adicionar
pastas, visualizar uma pasta nesse computador. Essa visualização de pasta acontece da seguinte forma: é como se fosse uma busca automatizada. Então, qualquer nova referência adicionada na minha pasta, o meu programa já sabe que eu desejo recuperar os artigos que estão naquela pasta e ele vai recuperando automaticamente para o Mendeley. E é possível também aqui adicionar uma referência manualmente. Em folders, é possível criar no mais ou apagar no menos as pastas. Existem duas formas de criar novas pastas. Uma delas é clicando aqui no mais e a outra é clicando embaixo das pastas, tem uma opção Create Folder. E é possível criar pastas dentro de pastas para melhor organização dos documentos. De repente, eu tenho uma pasta aqui, sei lá, dissertação. E aí eu quero armazenar dentro da dissertação as referências que eu vou utilizar em diferentes partes do meu texto. Então, eu posso criar uma pasta introdução, uma pasta resultados. Isso vai facilitar na hora da redação do meu documento para recuperar essas referências. Outros atalhos que aparecem aqui é o de procurar documentos relacionados, o de sincronizar, que permite, conforme a Neuza já disse, sincronizar as diferentes versões do Mendeley. Então, eu estou utilizando a versão web e a versão desktop. Quando eu uso o Web Importer, ele aparece primeiro na versão web. Para eu fazer com que essa referência apareça na versão desktop, primeiro é preciso clicar em sincronizar. E por último, a ajuda, que são os campos que a Neuza também já apresentou. Para escolher ou alterar um estilo bibliográfico, o caminho que eu devo percorrer é View, Citation Style. Aqui aparece uma prévia de alguns dos estilos disponíveis e preciso clicar então para ver todos os estilos em More Styles. Aqui então aparecem todos os estilos que já estão instalados no meu computador. Eu posso fazer uma busca aqui em cima, caso aquele apareça em ordem alfabética, né? Se eu desejo um estilo que ainda não está contido nessa janela, mas eu sei que já está instalado no meu computador, eu clico nele aqui para ele aparecer. E aqui embaixo existem algumas opções que é para formatação da referência. Então, aqui aparece a opção incluir as URLs e data de acesso nas bibliografias, né, nas referências, para todos os tipos de documento ou apenas para documentos na web? Na segunda janela, em Get More Styles, é para eu instalar novos estilos bibliográficos que ainda não estou utilizando. Então, aqui, por exemplo, a BNT. Estou buscando pela BNT para ver outros estilos. A BNT existem mais do que um estilo, cada universidade, às vezes, personaliza o seu estilo, que foi o caso que a gente fez aqui também, um estilo personalizado para o nosso instituto. Então, aqui é possível buscar novos estilos, ou então digitar o URL do estilo que você deseja utilizar. No caso do nosso estilo, que nós editamos para colocar algumas características aqui do IFSC, nós temos uma URL em que é possível baixar para então utilizar esse estilo na sua biblioteca. Nessa outra aba, é possível visualizar as abreviações dos periódicos. Não, a gente não utiliza no estilo ABNT numérico, nós utilizamos sempre o título do periódico por extenso, mas aqui é possível visualizar, então, as abreviaturas. E por último, nessa última aba, é possível ver tem um link para o site onde é possível editar novos estilos nessa linguagem aqui CSL. Foi esse editor que foi utilizado para a edição do estilo IFSC. Então, quem tem familiaridade, quem tem interesse na edição de estilos, o Mendeley possibilita essa edição.
Essa é a cara do site, então, onde é feito essa edição dos estilos. É possível editar um estilo e personalizar ele de acordo com o que você deseja, que foi o que a gente fez aqui para o nosso caso. A gente pegou um estilo que já era a BNT do Mérico e foi personalizando com algumas características que nós utilizamos aqui. Agora, vamos mostrar como utilizar. A gente mostrou já como baixar o plugin para utilizar no editor de texto. E agora nós vamos fazer uma demonstração de como utilizar esse plugin durante a redação no texto. Aqui nós utilizamos o Word, que é o editor de texto que utilizamos aqui na biblioteca. Então, uma vez instalado no computador, como a gente mostrou, dentro da aba da referências vai aparecer, então, esse menuzinho do Mendeley. Então, uma vez baixado o plugin, eu posso começar a utilizar ele durante a redação do meu documento. Clicando em Insert Citation, é possível aqui buscar uma referência pelo autor, pelo título ou pelo ano na minha biblioteca. Aqui nós fizemos uma demonstração, uma busca pelo começo de uma palavra, nano. E aqui eles já aparecem algumas opções de referências. Basta selecionar a referência que eu desejo adicionar e clicar em OK. Neste caso, nós já selecionamos o estilo ABNT e FISC. Então, aqui, ele já adiciona a minha citação, utilizando o formato numérico, entre parênteses. E, por enquanto, ele aparece apenas a citação. É possível editar essa citação. Então, eu venho aqui em Edit Citation. E para que editar essa citação? Eu quero, de repente, adicionar outras citações nesse mesmo ponto. Ou se eu estou utilizando o formato autor-data, eu quero que apareça o autor para fora do parênteses e apenas a data dentro do parênteses. Então, é nessa parte que eu vou conseguir editar o formato de apresentação apenas da citação. Ainda olhando aqui para esse menu, é possível desfazer alguma ação ou atualizar, caso eu tenha alterado algum metadado lá na minha biblioteca. E ainda olhando para esse menu, é possível também clicar em Style para eu alterar o estilo bibliográfico que eu estou utilizando. Então, é nessa opção Style que aparece que eu devo clicar para alterar caso eu deseje utilizar um outro estilo bibliográfico. Então, clicando ali na opção Style, aparecem todos os estilos que já estão adicionados e, ao mesmo princípio, eu posso aqui em More Styles para visualizar todos os estilos. Aqui aparecem as diferentes versões do estilo que a gente mexeu aqui para o IFISC, e o que a gente tem utilizado agora é esse primeiro aqui, IFISC numérico. Então, até agora, nós mostramos como editar apenas a citação. Para que apareça todas as referências completas ao final do meu texto, é preciso clicar em Insert Bibliography. Nessa referência, então, eu já tinha aqui a citação, ele incluiu a referência completa aqui embaixo. Aqui já dá para ver um erro logo de cara. É possível editar os metadados, mas tem campos do Mendeley que a gente não consegue corrigir. Por exemplo, essa referência aqui está usando um periódico que tem título e subtítulo. O correto seria que esse subtítulo aparecesse em não negrito e em minúsculo. Mas essa edição é uma coisa que a gente não consegue mexer no Mendeley, porque ele considera isso daqui todo um único campo. Então, ou ele é todo negrito, ou ele é todo não negrito. Ou ele é todo em maiúsculo, a letra maiúscula até a gente conseguiria editar, mas a gente não consegue dividir esse campo. Então, uma opção seria ir lá no Mendeley e já excluir o subtítulo do periódico, já que ele não é obrigatório, um campo obrigatório, ou então eu posso ele corrigir posteriormente. Mas antes de fazer qualquer correção nas citações, nas referências de forma manual, é preciso fazer um passo antes que a gente vai mostrar.
Nessa opção aqui, Export As, é possível exportar esse documento para que ele seja compatível com o LibreOffice. E essa última opção aqui é sem os campos do Mendeley. E é isso que a gente tem que lembrar toda vez que for editar as referências e citações do Mendeley de forma manual. Enquanto o documento ele vai ser trabalhado com o Mendeley, ele vai ficando cheio de macros. Então, qualquer modificação que eu fizer nos campos do Mendeley é perdida toda vez que eu salvo esse documento. Então, para poder editar o documento livremente, sem perder essas alterações, que não são possíveis diretamente lá na parte de metadados dentro do Mendeley, é preciso desvincular o documento e, portanto, fazer essa exportação. Vale lembrar que essa é a última coisa que você deve fazer no seu documento, inclusive antes de submeter o arquivo para as correções da biblioteca. Então, você fica com um formato mais próximo da sua versão final com os campos Mendeley, caso você deseje acrescentar futuramente novas referências, mas para a correção final de pequenos detalhes que não foi possível corrigir dentro do Mendeley, é importante que seja feita essa exportação. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para apresentar. Espero que tenha esclarecido para vocês algumas coisas, que vocês tenham conhecido coisas novas sobre o gerenciador que ainda não conheciam. Aqui estão nossos contatos, meu, da Neuza, da Cris, que não teve presente nessa apresentação, mas que é aqui a nossa chefe do serviço de referência. Aqui estão nossos e-mails e estamos à disposição para as dúvidas que vocês tiverem. Se vocês quiserem utilizar o Mendeley e quiserem acesso ao nosso estilo, é só entrar em contato. Estamos à disposição e muito obrigada pela atenção de todos.